Bem-vindos a mais uma exploração connosco. Hoje mergulhamos numa questão, fundamental em cardiologia. A angioplastia, ou ICP, é mesmo eficaz para aliviar a angina estável. E mais importante, é melhor que um placebo? Exatamente. E para tentar responder a isso, vamos olhar para um estudo muito falado, o Orbita-2. Saiu no New England Journal of Medicine e como o nome indica, dá seguimento a um outro estudo, o Orbita original. Certo. Orbita 2. E que tipo de estudo é este? É um estudo britânico, muito bem desenhado, multicêntrico, duplo cego, randomizado e controlado por placebo. O que eles queriam mesmo era comparar a ICP com um procedimento simulado, um placebo vá. Ok. Mas numa população específica. Doentes com angina estável, que, e isto é chave, tomavam pouca ou nenhuma medicação para a angina. A ideia era isolar o efeito físico só do procedimento em si. Percebo. Então, se já havia o Orbita 1, o que é que faltava? Porque é que fizeram este Orbita 2? Bem, o órbita original testou a ICP, sim, mas foi em adição a medicamentos para a angina que já estavam otimizados. Os doentes tomavam tudo direitinho. Uhum. E isso, pronto, torna difícil saber quanto do alívio vinha da intervenção e quanto vinha dos comprimidos, não é? E mais, na prática clínica, a verdade é que muitos doentes que vão para a ICP não estão assim com medicação. Tipo, no ponto. Ah, entendo. O cenário do primeiro estudo não era bem o da vida real para muitos doentes. Exato. Por isso era mesmo crucial medir o efeito físico puro da ICP nestes casos, sem a muleta da medicação de fundo. Faz sentido. E como é que o Orbita 2 foi desenhado para conseguir isso? Como é que garantiram que era robusto? O ponto central foi mesmo esse: testar ICP contra placebo sem a obrigação de tomar antianginosos. Os doentes suspenderam esses medicamentos antes de entrar no estudo, a não ser que precisassem deles para outra coisa, claro. E os participantes, quem eram? Eram doentes com angina estável, tinham que ter prova de isquemia, ou seja, que o coração sofria em esforço, e pelo menos uma artéria coronária com uma obstrução importante. A idade média era 64 anos, a maioria homens, 79%, e quase todos com angina classe 2 ou 3, quer dizer, com dor no peito com esforços moderados ou ligeiros. E a metodologia foi, super cuidadosa. Randomizaram um para um. Ou faziam a ICP a sério, ou faziam um procedimento placebo. No placebo, o doente era sedado na mesma, ficava lá pelo menos 15 minutos, mas não mexiam nas artérias. E ninguém sabia quem recebia o quê, certo? O tal blinding. Exato. Fortíssimo protocolo de ocultação. Nem os doentes, nem as equipas que faziam os procedimentos ou que seguiam os doentes, nem quem analisava os dados. Ninguém sabia. Até puseram música nos ouvidos dos doentes durante o procedimento para não ouvirem nada suspeito. Uau. E parece que também houve uma coisa nova na forma de medir os sintomas, uma aplicação. Sim, isso foi muito interessante. Deram uma app de smartphone aos doentes para eles registarem todos os dias se tinham tido angina e quantas vezes. Ah, que giro! Em vez de perguntar só de vez em quando. Precisamente. Isso evita o problema de a pessoa já não se lembrar bem, o viés de memória. Deu dados muito mais fiáveis sobre o dia-a-dia. E o resultado principal do estudo, a pontuação de sintomas, combinava isso de registros diários com a necessidade de usar medicação SOS. Muito bem pensado. Então vamos lá. Quais foram os resultados? O que é que descobriram? Os resultados foram bem claros. Na verdade, a ICP resultou numa pontuação de sintomas significativamente mais baixa, ou seja, melhor, do que o placebo. Uhum. Os doentes que fizeram o ICP tiveram menos episódios de angina por dia registados na TALAP e mais. A probabilidade de ficarem completamente sem angina ao fim de 12 semanas foi 3 vezes maior no grupo da ICP. 3 vezes mais, isso é bastante. É significativo, sim. E este alívio apareceu logo depois da intervenção e manteve-se ao longo das 12 semanas em que o estudo esteve cego. E no teste de esforço, aquele da passadeira, também houve diferença? Houve, sim. A favor da ICP. Em média, os doentes conseguiram fazer mais 59,5 segundos de exercício. Quase um minuto a mais. E como é que isso compara com, sei lá, com tomar um comprimido? É uma boa pergunta. É interessante que esse ganho de 59 segundos é muito parecido com o que se costuma ver quando se introduz um medicamento anti-anginose em dose máxima. Ah, ok. No entanto, é um ganho bastante inferior aos 96 segundos que foram reportados num estudo muito mais antigo, o ACME, mas atenção, o ACME usava angioplastia só com balão e não era cego, o que pode ter inflacionado um bocado os resultados na altura. Certo, a comparação tem que ser cuidadosa. Mas isto parece contradizer o Orbita 1, que não mostrou benefício no exercício, pois não? Como é que se explica? Exatamente. Essa é a grande diferença e a comparação-chave. O Orbita 1, com os doentes todos medicados,
não viu diferença no tempo de exercício. O Orbita 2, sem essa medicação de base otimizada, viu. Então, Então, isto sugere mesmo que a medicação pode estar a esconder ou a diminuir o benefício da ICP que se mete na passadeira. O Orbita 2, ao tirar essa medicação, conseguiu desmascarar o efeito da intervenção por si só. Mostrou que a ICP pode funcionar, de facto, como uma terapia única para a angina neste grupo. fascinante. Mas nem tudo foi perfeito, parece que houve um detalhe intrigante nos resultados, não foi? Sim, e é um ponto que dá que pensar. Apesar da melhoria clara nos sintomas e de, nos exames, no eco de stress, a falta de sangue no coração, a isquemia, ter praticamente desaparecido no grupo da ICP, Sim. mesmo assim, quase 60%, 59% desses doentes ainda diziam ter alguns sintomas residuais às 12 semanas. Mesmo depois da artéria estar supostamente desimpedida. Exato, e curiosamente é um número muito parecido com os 61% do órbita original, onde os doentes estavam medicados. O estudo não foi desenhado para investigar o porquê destes sintomas que persistem. Fica a questão no ar. Que interessante. Então, tentando resumir isto tudo, o que é que levamos desta análise do Orbita 2? Qual é a mensagem principal? Olha, a conclusão principal é bastante sólida. Para um grupo específico de doentes com angina estável, prova de isquemia e que tomam pouco ou nenhuma medicação, a ICP oferece um alívio real, mensurável dos sintomas de angina e que é superior a fazer um procedimento placebo. Valida, portanto, o benefício físico do procedimento neste contexto. E que implicações é que isto tem para a prática ou para a investigação futura? Bem, uma implicação importante é que talvez a prática comum de reservar a ICP só para quem já falhou todos os medicamentos talvez esteja ironicamente a selecionar os doentes que menos têm a ganhar só com a ICP. Faz pensar. E reforça o valor enorme destes ensaios controlados com placebo, mesmo para procedimentos que já fazemos há muito tempo. Ajuda a perceber o que é que eles fazem realmente, sozinhos. E a metodologia da app também se mostrou uma ferramenta muito promissora para estudar sintomas no futuro. Sem dúvida. Para terminar, fica aqui uma reflexão, talvez um pouco provocadora. Apesar do sucesso técnico da ICP, de desentupir a artéria, de melhorar os testes de isquemia, uma parte significativa dos doentes continua com queixas. Se o cano está desentupido, de onde vêm esses sintomas que sobram? Será que há um limite para o que a ICP consegue fazer? Ou haverá outros mecanismos na angina destes doentes que nós ainda não percebemos bem? Fica a questão: o que é um alívio completo e como é que lá chegamos?